Olá pessoal, eu sou Yasmin e esse é o podcast de pai para filho. Como vocês estão? Esse é o penúltimo episódio da primeira temporada. Eu creio que o Senhor tem falado com você ao longo de cada episódio, da mesma forma que Ele tem ministrado ao meu coração. Eu peço realmente, eu já oro para que esse episódio seja um canal, uma ferramenta de bênção para a sua vida e que você possa sentir o Senhor ministrando em ti, nesse exato momento, em seu coração, reafirmando a sua identidade em nome de Jesus. Nesse episódio, nós iremos falar dos 3 níveis de autoridade de Deus em nossas vidas, em nos dar identidade. Ok? Vamos lá. Somente criadores, pais e donos dão identidade às suas criações, filhos e propriedades. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus, Ele é o nosso Criador. Aleluia, Ele é Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor Deus. Ele é o nosso comprador. Se você é cristão, se você não é cristão, já faça aqui o convite. Aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, ok? Que o sacrifício da cruz possa ter o significado, o entendimento real que o Senhor Deus entregou seu Filho unigênito por amor a nós, por amor de ti, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, sermos realmente tratados em nossos caráteres e vivermos como filhos unigênitos, filhos legítimos do nosso Senhor. Então, através da criação, nosso Deus, Ele tem legitimidade como nosso Criador e nos dá identidade. Através de Jesus Cristo, nós fomos comprados pelo seu sangue e Ele tem realmente autoridade como Senhor. Nós somos propriedades dEle. E Ele também tem autoridade como Pai. No momento que você aceita, a gente falou isso no primeiro episódio, no momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você sai da identidade de criatura, pois você é criado pelo Senhor Deus, para a identidade de filho, ok? Então, você é adotado a partir do sacrifício de Jesus Cristo, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, Deus, Ele tem autoridade como Criador, Comprador e Pai. Então, resumindo, o Senhor tem autoridade sobre a humanidade como Criador, autoridade sobre a igreja como Senhor e autoridade sobre os filhos como Pai. Então, se você é cristão, você é filho. Então, Pai, autoridade de Pai. Se você aceitou Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor, você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, amém? Ele tem autoridade como comprador, ok? E se você é um ser humano, você foi criado, ok? Então você é criatura desse Criador maravilhoso. E isso é muito importante entender, porque a gente pensa que as coisas, as pessoas, ou até nós mesmos, temos autoridade de nos definir, e não é verdade. O mundo espiritual é feito por leis e legitimidade. E eu não vou aprofundar nesse assunto, mas essas são as 3 autoridades determinadas no mundo espiritual para se dar identidade. E só Jesus, né, só Deus, né, porque Jesus também é Deus, só Ele tem essa autoridade para nos dar identidade. Então, se você está assumindo uma identidade que não foi o que Deus te deu, você não está vivendo a vida que você deveria estar vivendo agora. Se você está vivendo uma vida que não foi o que Deus decretou, declarou sobre você, você está vivendo uma vida que não é para você viver. Você está vivendo uma identidade que você não é. E quando a gente vive uma identidade em que nós não somos, né? Quando a gente, é uma performance, é como se a gente estivesse nos esforçando constantemente para manter aquilo intacto, porque aquilo não é de verdade quem nós somos, quem o Senhor nos fez para ser. Então, eu realmente, o Senhor, Ele me tornou sua filha através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele vai me capacitando, me guiando, realmente ministrando e me confrontando.
E ele me deu muitos talentos e muitas características. E das minhas características que o Senhor escolheu me dar é ser uma pessoa mais doce, uma pessoa mais calma. Enfim, essas coisas. E quando eu tento ser grossa, abrupta, muito firme, eu preciso fazer um esforço tremendo, o que me desgasta de verdade. De verdade, me desgasta muito. Ou quando eu me forço a socializar 100% do tempo com todas as pessoas, sendo que eu sou uma pessoa introvertida, eu tô tentando ser uma pessoa que eu não sou. E por eu estar tentando ser uma pessoa que eu não sou, eu não consigo ter verdadeiros relacionamentos. Eu não consigo me relacionar de verdade, eu não consigo ser vulnerável. Então, quem você está tentando fingir ser diante do Senhor? De verdade, que o Espírito Santo ministre seu coração agora sobre essa questão. Que tipo de pessoa você está tentando ser diante do Senhor? Você está tentando ser forte, sendo que você, na realidade, não está aguentando mais? Você está tentando lidar tudo na força do seu braço, sendo que você deveria ir diante do Senhor com vulnerabilidade e de verdade falar: Senhor, não estou aguentando, me dê forças, por favor. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós estamos fracos, nos tornamos fortes, porque o Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, retornamos à mensagem de hoje. As palavras do Senhor é o que realmente nos define. As demais coisas, pessoas e até nós mesmos não podemos nos definir. Então, a minha nota na faculdade, se eu entrei numa faculdade muito boa ou uma faculdade nem tão boa assim, isso não me define. Mesmo que o mundo tente me classificar, mesmo que o mundo nos tente separar ou tente realmente nos... É porque existem hierarquias. Infelizmente, as pessoas e o mundo tentam nos classificar como melhores, piores, medianos. Só que não é isso que Deus faz. Não é assim que o Senhor nos enxerga. Não é assim que o Senhor nos chama. Ele nos chama pelo nome. Então, lá em Gênesis 1, 27, está escrito que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No episódio número 2 eu falo sobre isso. Se você não ouviu, ouça. É um episódio muito bom. Então, vamos focar nesse versículo. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A tentativa da humanidade não se vincular e parecer como homens e mulheres é uma tentativa de se auto-identificar da forma que eles desejam, não estando vinculados à imagem de Deus e parte de sua criação. O que nós vemos hoje é uma geração muito confusa, até mesmo sobre a sua própria identidade. Não sabe se são homens, não sabe se são mulheres. Alguns pensam que nem são seres humanos. E o inimigo, ele realmente ataca em suas mentes e seus corações e cegam eles da identidade que Deus os deu. E a forma que eles são, de fato, o que eles são. Então, a tentativa do ser humano se desumanizar, se tornar menos humano, é uma tentativa de fugir da aparência de sermos imagem de Deus. Então, quantas pessoas... Eu estou falando agora de estética, não estou falando de outra coisa. Quantas pessoas, elas se esforçam para ter uma imagem autodestrutiva, ter uma imagem feia. A palavra é feia. Yasmin, não existe padrões de beleza. Eu não estou falando de padrões de beleza, existe beleza. E o nosso Senhor é belo. E as coisas belas glorificam o Senhor porque isso tem a ver com a característica do Senhor. Isso tem a ver com uma das características dele. O nosso Senhor é belo. Então, quando você olha a natureza, imagina agora uma praia linda. Areia branca, mar azul ou mar bem clarinho, aqueles pássaros voando. Olha que imagem linda. E você pensa em Deus quando vê isso. Agora, você pensa numa imagem muito feia. Um esgoto exalando numa rua cheia de lixo. Você pensa em Deus quando vê isso? Não. Não, você não pensa, porque não existe beleza. Não existe nada de bom nisso. Mas a beleza, ela nos faz refletir e pensar que Ele é belo. Sabe? A beleza é algo importante, porque o Senhor, Ele é belo. Isso é muito lindo.
Mas a tentativa da humanidade de não quererem mais parecerem homens querendo parecerem mulheres, ou mulheres querendo parecer homens, ou nem é isso. É pessoas querendo ir contra padrões de beleza, não somente ir contra os padrões, tá ir contra a beleza em questão. E isso é uma tentativa de se desvincular da imagem do nosso Criador. Nosso Criador, ele é manso, ele é humilde, ele é simples, ele é belo. E ele é tão poderoso. A grande confusão sobre a nossa identidade está baseada na falta de revelação de Cristo, de sua palavra e de amor. Essas pessoas que tentam se desvincular dos padrões de beleza por causa de uma crítica social e críticas a outras coisas, é porque não entende o que é verdadeira beleza, porque não tem a revelação de Cristo, que é belo. As pessoas que tentam se desvincular do que é o amor, sabe? Tantas pessoas não entendem o que é o amor, sendo que Jesus é o amor. E não existe amor fora dele. Pode existir carinho, pode existir consideração, pode existir os sentimentos, sabe? Pode existir a atração, as demais coisas, mas o amor de verdade, o amor que se sacrifica, o amor que lança fora o medo, o amor que é paciente. Esse amor que é o verdadeiro, ele só se encontra em Jesus e a partir de Jesus. Então você pode olhar o mundo lá fora e achar que pessoas são boazinhas, pessoas são legais, porque algumas são pacientes e tal, conversam, gente boas, mas na realidade elas não conseguem transmitir o amor porque elas não as têm. Amém? Outra coisa, gerações perdidas sobre quem são ou até mesmo convictos que não são o que a verdade diz sobre eles é a manifestação da rebeldia contra o seu próprio Criador. Olha que loucura! Olha que loucura! Essas gerações que estão perdidas sobre quem são e estão até mesmo convictos que eles não são aquilo que a palavra diz que eles são, o que os pais dizem que eles são, o que o próprio Deus fala quem eles são, é uma manifestação da rebelião contra o seu próprio Criador. Então, imagina você, deixa eu pensar um bom exemplo para você. Você tem uma filha, ok? E você cria a menina com todo carinho, com todo amor, cria ela como uma princesa, sabe? Vestido, todo aquele estereótipo de princesinha. E ela ama, não porque você impôs a ela que ela gostasse de rosa, mas ela via coisas rosas e amava o rosa. E ela foi crescendo e ela amava vestido. Sempre quando via um vestido, ela queria um vestido. Então você foi alimentando aquilo que já existia nela, sabe? Aquilo que era agradável, aquilo que era bom. E ela foi crescendo e chegou na fase adolescente. E ela agora não consegue mais ver rosa. Porque na mente dela, ela só gostava de rosa porque você impunha, né? Você obrigava e colocava rosa em tudo que é lugar, porque na realidade rosa é cor de menina. E ela agora não consegue vestir mais um vestido. Ela só usa calça, porque na mente dela, ela só usava vestido por causa que ela era menina e era imposto pela sociedade que ela precisava usar vestido, porque se não usasse vestido, ela seria menos menina. E na adolescência, ela vira as costas de tudo que ela era na infância, porque ela quer se redescobrir. Porque na realidade, quando ela era criança, ela não tinha noção de quem ela era. Só que nessa questão de se redescobrir, ela se perdeu e não percebeu que ela pode gostar de rosa, como também ela não precisa gostar de rosa para ser mais menina ou menos menina. Ela pode usar vestido ou pode usar uma calça, e isso não torna ela menos menina ou mais menina. Porque ela querer fazer coisas de menina não torna ela mais fraca, não torna ela mais indefesa, não torna ela menos valorosa. E ela pode ser quem ela realmente é, mesmo que as outras pessoas não acreditem ser bom o suficiente. Então, pense, o Senhor nos fez para sermos pessoas de relacionamento. O Senhor nos fez sensíveis, por isso temos sentimentos. O Senhor nos fez racionais, por isso nós temos os nossos pensamentos.
o Senhor também nos fez espirituais, pois nós temos o Espírito, né? Temos Espírito. Ele nos fez com todas as características. E quando vamos crescendo e nós queremos rejeitar, sabe, as nossas características, as nossas identidades, porque parece que ser sensível nesse mundo louco é algo ruim. Então eu vou virar as costas e me tornar, como aqui a Maísa falava, esse podcast tá muito aleatório. Ela falava, antes eu sofria, hoje eu sofri. Olha a frase, é um meme. Mas muita gente, por questão de mais experiências, começou perdendo a sua sensibilidade. Uma característica tão boa que é a empatia, que é o amor, que é o carinho, a consideração. E vão virando as costas para a característica que a pessoa própria tem para se protegerem, para serem e passarem uma mensagem de eu sou muito forte, ninguém pode me atingir, aquela mensagem de empoderamento. Todo mundo hoje em dia quer ser tão empoderado, sendo que o Senhor construiu toda a humanidade para depender dele. E é por isso que a humanidade está virando as costas, porque eles não querem depender do Senhor. Eles não querem obedecer os caminhos, os decretos, a palavra do Senhor. Eles querem pegar o que é errado, tornar certo, e pegar o certo e falar que é errado. Eles querem questionar o próprio juiz do o que é a verdadeira justiça, falando que o próprio juiz é injusto. Então, olha quanta loucura, olha quanta distorção está havendo por uma questão de falta de identidade, uma questão de falta de revelação de Cristo, uma falta de revelação da sua palavra, uma falta de revelação do seu amor. Então, realmente, eu oro para que esse episódio possa encontrar em seu coração e que o Espírito Santo confronte as mentiras que têm sido semeadas em sua mente sobre a sua identidade, sobre a identidade da sua família, sobre a identidade da sua geração. O Senhor tem um óleo novo sobre essa geração, o Senhor tem um vinho novo sobre essa geração. E nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, não o que o mundo fala sobre nós. Amém? Então vamos lá. Se eu rejeito a verdade, que é a única, eu aceito e me aproprio das multidões de mentiras sobre a minha identidade, pois aceitar a verdade é ser confrontada pela minha própria tentativa de se afastar de Deus, pois Ele é a verdade. Quando eu aceito a verdade que o Senhor diz, sabe? Porque todas as palavras que Ele diz é a verdade, Ele é a própria verdade. Eu tenho que entender que só existe uma verdade. Não tem como existir duas verdades, porque uma delas seria mentira. Okay? Então, existe uma multidão de mentiras e existe só uma verdade. Existe 99,9% de mentiras, sabe? Existe 99 mentiras e somente uma verdade. E quando eu entendo que aquela é a única verdade, eu entendo que eu vou ser confrontada da minha tentativa de me afastar do Senhor, porque Ele é a verdade. Não sei se eu consegui. Faz sentido? Me responde. Faz sentido. Nos comentários. Faz sentido. Ok? Que eu vou lembrar que no minuto 18 e 20 eu perguntei isso. E é muito louco porque quantas mulheres elas não estão aceitando a sua própria sensibilidade. Que elas fisicamente, estou falando fisicamente, tá? Biologicamente. Nós não somos tão fortes quanto os homens. E algumas estão tentando se fazer de homem para se protegerem, sendo que o Senhor não nos fez para a gente se proteger. Ele nos fez para sermos protegidas, nós somos queridas, nós somos amadas. Imagina só, você talvez tiver um pensamento feminista, imagina nesse exemplo. Uma criança, ela não tem a capacidade de se autoproteger contra um adulto, mas ela tem capacidade de se proteger de outras crianças, ok? Estão ali no mesmo nível de força, mesma idade. Se você vê uma criança não conseguindo se proteger de um adulto, não é culpa da criança por ela ser fraca. A culpa é do adulto que está batendo numa criança, indefesa. Eu tô falando de correção dos pais, não. Tô falando de violência mesmo. Então, por que vocês ficam tanto se martirizando, se culpando por não serem fortes o suficiente, sendo que o seu pai, o nosso Pai, o Senhor Deus,
Ele pode nos proteger e sermos como criança. De novo aquela música. Quero ser como criança, te amar pelo que é. E isso não só para a mulher, quanto os homens, eles estão tão desesperados em questão do sustento. Eu penso nos homens cristãos que sustentam sua família, tão desesperados sobre o sustento e esquece que eles têm um pai e que esse pai é o dono do ouro e da prata. Então, toda vez e todas as coisas que nós não temos capacidade de fazer por conta própria, é porque nós somos como criança. E não tem problema, porque nós temos um pai. E esse pai, ele é forte. E esse pai, ele é brabo mesmo, sabe? Não toque no filho do Senhor. Que ele nos defende, ele é o vingador, sabe? Ele é o verdadeiro vingador, não igual os Avengers. Voltando aqui, o foco. Vamos ler. Além de Criador, vamos ler isso em 1 Coríntios 7, ok? Além de Criador, através do sangue de Jesus, nós fomos comprados. Está em 1 Coríntios 7, 23, 24. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Pelo sangue de Jesus, nossas dúvidas foram pagas. Nossas dívidas foram pagas. E o castigo que pertencia a nós foi carregado por ele na cruz. Jesus pagou o nosso preço de escravos dos pecados, para libertos pela graça. Hoje já não somos mais escravos do pecado e de nossas próprias vontades carnais, mas somos servos do Senhor Jesus Cristo e vivemos pelo propósito eterno. Nossa identidade e propósito já está definido em Cristo. Não andamos sendo confundidos e nem mesmo sem propósito. Isso é muito importante. A maioria dos cristãos estão perdidos e estão vivendo uma vida frustrada, desanimada, porque esquece a sua identidade em Deus. Quando você aceita Jesus Cristo, você tem uma identidade de filho. E quando você entende que a identidade vem com um propósito. Como assim, Yasmin? Quem cria uma coisa, cria pensando já na função que aquela coisa vai ter. Então vamos pensar aqui. Eu sou uma inventora. Eu inventei a panela. Quando eu inventei a panela, já pensei. O nome desse objeto aqui eu vou chamar de panela. Para que ela serve? Por que eu criei isso aqui? Qual é a função disso aqui? A função dela é pro fogo e fazer comida. Eu consegui fazer comida. Ou seja, ela tem que... Aí coloca as características que a panela precisa para ter essa função. Ela precisa conseguir ir para temperaturas muito quentes. Ela precisa ser um material que não traz elementos tóxicos para a comida enquanto eu cozinho. Ela precisa também ser um material que consiga ir tanto numa temperatura muito quente, quanto uma temperatura muito fria. Yasmin, por que você está falando isso? Deus te criou, ok? Como seu criador, com características, ok? Então, muitas pessoas estão perdidas no seu próprio chamado. Olha as características que Deus te deu. Sabe? Pensa que o Senhor já te criou com um propósito, porque de fato Ele te fez com um propósito e Ele já colocou características que apontam para o propósito que Ele tem na sua vida. Então, voltamos. Quando entendemos a nossa identidade em Cristo e que o nosso propósito já está definido em Jesus, nós não devemos e nem podemos, não temos nem tempo para andarmos confusos sobre a nossa identidade e sobre o nosso propósito. Então, realmente, eu creio e oro para que esse episódio, eu já falei isso 3 ou 4 vezes, possa ser um confronto no seu coração. Se alimenta da palavra. Se alimenta da palavra porque ela é luz para os meus pés. É a palavra. Não ande tropeçando. Se você tropeçar, graças a Deus, o Senhor tem graça para te sustentar e você vai se levantar e você vai andar mais 1 milha, mais 2, mais 3, até que Ele venha. Mas não ande escutando o que os outros falam de você, o que o mundo diz sobre você. Não fique pensando nas circunstâncias, mas pense na identidade, no propósito que Jesus Cristo te deu e que nele qualquer coisa que você precisa é suprida. Amém? Enquanto o mundo tenta nos confundir sobre a nossa identidade e propósito, nós nos distraímos e desperdiçamos nossas vidas com coisas vãs. O nosso Senhor é a rocha firme em que nós podemos nos firmar.
Muitas pessoas estão distraídas e passa 1, passa 2, passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, e quando vai ver, já passou 20, 30 e você já tá na linha da chegada, meu amigo. Perdão essa frase. Já tá ali com a cena on, como diz alguns comediantes. E você percebeu que perdeu a vida distraído. Como assim, Yasmin? Distraído. Distraído com as suas responsabilidades de pagar a conta. Você percebe quanto o inimigo, ele consome os seus pensamentos, os seus sentimentos e todo o seu dia que você fica pensando, eu tenho que trabalhar para pagar a conta, eu tenho que trabalhar para pagar a conta, eu tenho que trabalhar para pagar a conta. Quando que você vai ter que trabalhar para honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo? Não tô falando para entregar o trabalho não, tá? Você consegue glorificar o Senhor através do seu trabalho. Tô falando quando que você vai ter intencionalidade em entender que a sua vida aqui na Terra não é para você ficar pagando conta. É para você servir o Senhor Jesus Cristo e viver o sobrenatural aqui na Terra. Ok? Amém? Então, identidade, propósito e filiação. Contudo, João 1, tá bom? João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como Criador, somos suas criações. Como nosso Senhor, nós somos seus servos, e como nosso Pai, nós somos seus filhos. O plano do Senhor é que, muito além de uma identidade e um propósito nessa terra, podemos ter uma identidade eterna, sermos seus filhos. Enquanto lá na glória já não seremos mais humanos, no sentido que entendemos e conhecemos hoje, nem visto como homens e mulheres, nem mesmo teremos um chamado de anunciar as boas novas. Simplesmente seremos e já somos os seus filhos. A eternidade com Deus não inicia após nossa morte como humano, ela começa na nossa morte como pecadores. E hoje, na presença do nosso Senhor, somos vistos como filho no processo de santidade e na espera da manifestação plena do seu reino. A eternidade já começou, você já pensou nisso? Que no momento que você nasceu assim, nasceu de novo, a eternidade com Jesus Cristo já iniciou e você está esperando que as trombetas toquem, que os anjos desçam, ou que a gente suba, não sei qual teologia sobre escatologia você acredita, enfim. Mas talvez você esteja esperando muitas coisas para viver algo que você já pode ter acesso hoje. Você já pode ter acesso em ouvir a voz do Senhor. Você já pode ter acesso em ver pessoas sendo curadas. Você já pode ter acesso em ver a glória do Senhor sendo manifesta. Pessoas se arrependendo. Sabe, o anunciar o evangelho é só aqui na terra. Não vai haver pecador lá no céu. Não vai haver pessoas que não conhecem Jesus Cristo lá no céu. Não haverá morte, não haverá dor. Como que você vai orar para alguém para ser curado lá no céu? Não haverá dor para você curar por cura agora. Aqui, ó, orar por cura agora. Viu alguém com dor, alguém enfermo? Oh, com licença, eu sou cristão, acredito que Jesus cura ainda nos dias de hoje. Posso orar por você? Seja legal, seja maneiro, ofereça uma oração. Senhor, meu Deus, que toda a dor seja curada agora em nome de Jesus. Declaro 100% de cura. Senhor, meu Pai, muito obrigada pela vida da pessoa. E assim por diante, viva o sobrenatural, não perca tempo, porque a nossa vida com Jesus já começou agora. Aceitou Jesus Cristo, já começou. Já começou todo o processo e nós estamos nesse processo de santificação, nesse processo de relacionamento até que Ele venha. Então você tem um acesso ao Pai e aos céus em um simples ajoelhar e orar. Você consegue ver o sobrenatural, sentir o perfume do Senhor e seu toque agora no lugar que você está. O inimigo está desde o jardim do Éden enganando a humanidade sobre a nossa identidade e o propósito, mas o Senhor não nos deixa confundido e a sua palavra já revela a sua graça e amor por nós, um caminho firme para trilharmos em sua presença. Esse episódio ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas realmente eu sentia o Senhor ministrando em seu coração como no meu, uma revolta por tantas mentiras sobre o que o mundo e o inimigo diz que nós somos. Não, a palavra diz, nós somos valiosos, nós somos comprados, nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, nós temos um propósito e o propósito é viver para Ele, com Ele, fazer tudo para a honra e glória dele até que ele venha e nós desfrutaremos de uma vida plena no Senhor, uma vida boa e abundante aqui já na terra.
Amém? Então eu oro que o Senhor possa tocar no seu coração e que essas palavras sejam como um prego martelado em seu coração, que não saia, mas que marque o seu coração nesse exato momento. Eu peço, Senhor, que o coração dessa pessoa seja uma boa terra, uma terra boa para semear, e que esse episódio seja uma semente que dê frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.